Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Compedu, Professor Alex. E no vídeo de hoje, quero fazer um convite especial para você, professor de computação da Rede Municipal de Ensino de Toledo. Ou seja, se você já tem a formação InfoEdu 2022 ou a formação Compedu 2023 iniciantes, você pode, neste momento, realizar a formação de professores de computação nível intermediários. Mas, professor Alex, como assim? Nível iniciantes? Nível intermediários? Não sei nada disso. Me explique. Calma, eu explico sim. O NIT, Núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais, especificamente a Coordenação Pedagógica de Computação, organizou o processo formativo de professores da computação em 3 níveis: nível iniciante, nível intermediário e nível avançado. E a ideia da Coordenação Pedagógica de Computação é ofertar esses 3 níveis em um ano, ou seja, a partir de 2024 nós teremos os 3 níveis formativos de computação. Vou explicar um pouquinho para vocês como é organizado estes 3 níveis. Como dito, 3 níveis: iniciantes, intermediários e avançados. Bora entender um pouquinho sobre a dinâmica e os conteúdos trabalhados nestes 3 níveis de formação. Muito bem, então bora explicar a dinâmica, quais os principais conteúdos abordados nos 3 níveis de formação de computação: iniciantes, intermediários e avançados. Primeira etapa, iniciantes, uma formação destinada principalmente para aqueles professores novos na computação, que no momento da escolha de vagas escolheu ou que sobrou. Mas é importante enfatizar que, para assumir o componente curricular de computação, é necessário ter formação mínima iniciantes organizada pelo NIT. Caso contrário, você não vai poder assumir computação. Questões importantes que serão abordadas nessa etapa inicial: organização e estruturação dos nossos laboratórios de computação. O município de Toledo possui 38 laboratórios de computação, 36 escolas, mais o CIP, mais o LabNIT, que é um laboratório destinado para a formação de professores. É abordado também, nessa etapa, questões relacionadas ao Linux, porque nos nossos laboratórios nós temos um outro sistema operacional. Vamos falar do Debian, a distribuição escolhida para os nossos laboratórios de computação. Vamos falar do ambiente gráfico escolhido, chamado MAT. Vamos falar sobre os principais aplicativos que já estão instalados nesse Debian. Vamos falar sobre o terminal, como instalar e atualizar pacotes no nosso sistema operacional. Vamos falar o que não é Linux, por exemplo, o equívoco que acontece de chamar o Libre pacote de escritório de Linux, e não tem nada a ver. A gente retoma no processo de formação. Outra questão que será abordada nessa etapa iniciantes é, por exemplo, por que o nosso componente é chamado computação. Se você já está há algum tempo à frente do laboratório, já percebeu que nós tivemos alguns nomes, como informática educativa, informática educacional, tecnologias educacionais e hoje computação. Então é abordado nessa etapa alguns documentos norteadores. Vai falar sobre Sociedade Brasileira de Computação, nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Educação, a Resolução número 1 de 4 de outubro de 2022, vamos falar sobre computação, complemento à BNCC. Então são documentos importantes onde nós vamos entender o porquê é computação. Se você está pensando que computação é algo relacionado com tecnologia,
computador, dispositivos, não é bem isso. Nós vamos abordar também os 3 eixos estruturantes da computação básica: o pensamento computacional, cultura digital e o mundo digital. São os eixos, cada eixo tem os seus conceitos. Temos ainda questões relacionadas ao plugado e o desplugado. São termos importantes na área da computação. A estrutura curricular foi realizada principalmente embasada na computação desplugada, uma vez que a realidade do Brasil não é a mesma de Toledo. Toledo nós temos laboratórios de computação, nós temos laboratórios de robótica, nós temos uma infraestrutura específica. O dito é a realidade do Brasil. Por isso é muito enfatizado na nossa base curricular computação desplugadas. E isso é compartilhado com vocês nessa etapa. Além disso, é compartilhado também questões relacionadas a plataformas de atividades. Existem várias questões já publicadas em plataformas e sites e é compartilhado nessa etapa como trabalhar, como aproveitar essas publicações, essas atividades já testadas por teóricos da área. Enfatizado também a plataforma Avamec, uma outra plataforma de formação continuada à distância, mas lá nós temos alguns conteúdos específicos da nossa área de computação, principalmente cursos relacionados ao eixo pensamento computacional. Tudo bem, se você já passou pelo Info 2022 e Compedu 23 iniciantes, você estudou essas questões que eu já pontuei para vocês. E agora, o que vamos estudar no nível intermediários? No nível intermediários, nós vamos iniciar com a plataforma Conexão do Saber, uma outra ferramenta que vem somar com as outras tecnologias que nós já temos. Ela é específica para todas as áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciência, história, mas nós na computação também vamos usá-la. E como nós temos um laboratório de computadores, isso vai facilitar muito a nossa dinâmica com as nossas aulas, principalmente em relação aos tablets, ou seja, nossos estudantes poderão acessar as nossas aulas organizadas de forma antecipada e conteúdos da computação. Nos intermediários, nós também vamos ter uma introdução à lógica de programação. Vamos aprender sobre variáveis, sobre operadores lógicos, operadores aritméticos, como organizar questões relacionadas à programação visual por blocos. Vamos também fazer fluxogramas, vamos trabalhar com programação textual, vamos estudar sobre a plataforma do MIT, plataforma Scratch. Vamos programar e ensinar os nossos alunos a programar a partir desta plataforma. A gente pode fazer isso de forma online e também de forma offline. Nós vamos ter conhecimento, vamos compartilhar conhecimentos específicos de como trabalhar o Scratch. Algo bem interessante que nós vamos retomar, porque isso está lá na nossa PPC de computação, Papert. Digamos que foi o precursor do pensamento computacional para as nossas crianças. Ele desenvolveu uma linguagem chamada linguagem Logo. E a partir do Xlogo, nós vamos trabalhar lógica de programação e vamos codar sim. Vamos movimentar essa tartaruga. E o último nível, os avançados, que é o terceiro nível desse processo de formação de professores de computação. O que será que vamos ter? Nós teremos desenvolvimento de jogos. A ideia é, para você que quer participar do nível avançado, é trabalhar a partir do Construct, ou seja, construção de jogos. Nós vamos desenvolver jogos para aplicar com as nossas crianças. Os conteúdos serão os conteúdos da computação. Ao término desse avançado, nós vamos ter a competência de produzir atividade.
e não somente garimpar na internet. A ideia é desenvolvimento de jogos digitais a partir da plataforma Construct, algo que a gente também pode fazer a partir do Scratch, mas o Construct é algo inovador, com certeza você vai gostar. Muito bem, para não me estender muito nessas explicações, chegamos à última imagem. Nós temos aqui uma estrutura de decisão, tá? Principalmente na questão problema. Eu posso fazer a inscrição do Compedu Intermediários? Vamos fazer o código, vamos lá. Eu tenho a formação InfoEdu ou Compedu Iniciantes? Não. Então você não pode realizar a inscrição. Aguarde a formação Compedu Iniciantes em 2024, já no início do ano. Opa, eu tenho o InfoEdu e Compedu Iniciantes. Sim. Estou lecionando o componente curricular. Estou na ativa. Sim. Posso fazer a inscrição. Não estou na ativa, não estou lecionando componente curricular de computação. Embora tenha o InfoEdu 2022 e Compedu 23 iniciantes. Não posso fazer a inscrição. Mas teremos algumas vagas remanescentes. Caso tenhamos vaga, há possibilidade de você fazer. Mas, de acordo com o nosso código aqui, você não pode realizar a inscrição. Muito bem, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham compreendido sobre a dinâmica do Compedu, formação continuada de professores que estão à frente do componente curricular de computação. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e não se esqueça, estamos no YouTube. O seu like é bem importante pra gente. E se você quer saber sobre os novos futuros vídeos, se inscreva no canal. Até a próxima.